Vocês podem se sentar. Gente, minha perna tá latejando. 1h30 no trem, metrô. Dá uma esticada. Enche-me. Qual é o tema do nosso mês? Qual é o tema, gente? Enche-me. Eu falei aqui dessa exemplificação que um dos nossos professores no seminário falava a respeito do nosso relacionamento com Deus. Precisa mudar. Precisa, gente. Pergunta quem está casado se o relacionamento muda ou não. E às vezes muda para bem ou muda, enfim. Nós precisamos viver um tipo de relacionamento diferente com o Senhor. A nossa profundidade e intimidade para o relacionamento melhorar, depois de casar, precisa haver intimidade. Precisa haver entrega mútua. O Senhor tem grandes coisas para fazer, mas nós precisamos também entregar ao Senhor. E eu já dei testemunho de uma vez disso. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar disso, mas eu tinha uma amiga. Tem essa amiga. É de infância ela. E ela sempre foi muito fiel ao Senhor em relação a ser dizimista e ofertante. E eu via que Deus sempre abria portas para elas, boas portas de emprego, ela sempre estava empregada. E eu via muita gente com mais graduação, vamos dizer que isso, com mais graduação que ela, mas ela sempre estava empregada, mas eu sempre vi realmente que ela tinha uma grande fidelidade ao Senhor. E eu via que a vida dela financeira era muito abençoada, mas as outras áreas da vida dela não andavam. E eu não sabia, até porque ela não me falava, né? E depois eu fui saber algumas coisas em relação à vida dela, enfim. E como seres humanos, em todas as áreas da vida, a gente às vezes tem uma área da vida que está muito desenvolvida, que está avançando. Vai ver, você é focado e consegue estudar pra caramba. E aí você está se desenvolvendo no estudo, enfim. Mas aí a sua vida espiritual está defasada. Ou o seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com a sua namorada, com as pessoas que você convive, está defasado. Uma área da sua vida se desenvolve, mas outra não, porque você não está em equilíbrio com a vontade do Senhor. E muitas das vezes eu me vejo assim: Senhor, bota as coisas no lugar. As coisas estão meio desordenadas aqui, eu preciso que o Senhor coloque tudo no lugar. E aí está alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas voltando, pensando sobre esse tema, enche-me. Mais uma aula que eu tive no seminário, eu me lembrei que era o pastor Francisco Carlos falando sobre doutrina da santidade. E ele falava que as fases da nossa vida... Aqui, tá. E ele falava que as fases da nossa vida poderiam ser divididas em 3. E ele usava um exemplo para ficar bem gravado na nossa mente. Ele falava que nós primeiro estamos nu, depois, se a gente desenvolver, obviamente, nós passamos a estar vestidos, e numa outra fase da vida nós passamos a estar revestidos. Alguém já ouviu esse exemplo? Alguém já ouviu? Primeiro nós estávamos nus, depois vestidos, depois revestidos. E aí eu queria que primeiramente a gente abrisse nossas Bíblias em Efésios 2, a partir do versículo 1. Se puder, vocês abrirem aí. Show. Quem não está sem Bíblia, está escrito. Efésios 2, a partir do versículo 1, já está aqui no telão.
vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E isso, enfim, tá bom até aí. Aqui retrata um homem nu, que está morto em seus delitos e pecados. Nessa fase da nossa vida, a gente não é tentado, porque nós já estamos vivendo a inclinação da nossa carne. Tá dando para entender? Nessa daqui não há tentação. A gente já está vivendo o curso deste mundo. Já estamos vivendo ao prazer da nossa carne. A gente não fica ponderando, a não ser, vou matar, vou roubar, vou fazer essas coisas. Mas tem muito mais além do que matar, roubar, mentir. Tem muita coisa no nosso coração que precisa ser lavado, que precisa ser limpo. Pensamentos. E aqui mostra um homem nu, morto em seus delitos e pecados, longe da vontade de Deus, afastado de Deus. Amém? Quem já viveu esse tempo na sua vida? Eu já vivi isso na minha vida. Estava morta em meus delitos e pecados. Não havia condenação na minha mente, porque para mim eu estava vivendo o que era o habitual. Amém? Ok? Amém? Não, ok. Só que a graça, o Espírito Santo de Deus começa a agir em nossas vidas. E aí, a gente acha que, enfim, aceitei Jesus. Não, mas o Espírito Santo de Deus começa a agir em nossas vidas. Tem um termo que fala sobre graça preveniente, começa a agir, que vem antes da nossa conversão. E ela começa a agir nas nossas vidas, e aí a gente se torna um homem vestido, que é quando a gente aceita o Senhor Jesus. Amém? Morto em nossos delitos e pecados, afastado de Deus, não há tentação, porque a gente já está vivendo o prazer, ao bel prazer da nossa carne. E aí as pessoas começam a falar, e é naquela fase da vida que a gente fala, fulano, não faz isso, porque isso. E você fala, não tem nada a ver, porque isso não te condena. O Espírito Santo ainda não está agindo sobre a sua vida, e você não vê problema em nenhuma das coisas que você faz. Você está morto em seus delitos e pecados, nu, afastado de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus começa a agir sobre a sua vida, e aí algumas coisas começam a acontecer, e você acha que é coisa da sua cabeça, enfim. E enfim, ou você aceita ao Senhor Jesus. A irmã Jaqueline aqui da igreja, ela já deu testemunho que a mudança da vida dela ela não foi numa igreja, ela era católica, e ela começou a ler a Bíblia. E o Espírito Santo do Senhor transformou a vida dela lendo a palavra de Deus. Mas há pessoas que precisam chegar na casa de Deus, alguém pregar para ela, enfim. E aí começa o agir de Deus, e ela se converte. E ela aceita Jesus. Queria abrir em 1 Coríntios 2,14 para terminar a fase do nu. 1 Coríntios 2,14. Alguém? 1 Coríntios 2,14. Não está dando para me ouvir, não? Vou botar aqui, gente. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só isso. Esse aí é o homem nu. Queria que abrisse, por favor, em 1 Coríntios 3:1.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto... Não, tá bom. Tá bom. Nesse versículo está escrito que... É quando Paulo fala para o pessoal de Corinto que ele ainda não poderia dar alimento sólido para aquelas pessoas, porque elas ainda não eram carnais. Elas ainda não tinham amadurecido. E essa é uma fase que eu lembro do pastor Francisco Carlos falando que, na época ele falava isso, que uns 80 até mais porcentagem da igreja de Cristo viveria para sempre nessa fase de homem carnal. Que aceita o Senhor Jesus, mas não amadurece em viver um relacionamento íntimo. E ele falava, é com muito pesar, que muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus, mas não passam dessa fase do relacionamento dela com Deus. Elas vivem sempre aquele alto, e não é que essas pessoas não vão para o céu, não é que essas pessoas não vivem uma vida com Deus. Não. Essas pessoas já aceitaram Jesus, mas não experimentam da profundidade do relacionamento com Deus. Você acha que o que você vive hoje é tudo que Deus tem para a sua vida? O que você já vive hoje é tudo o que o Senhor tem para a sua vida? Você acha que Deus tem mais para você? Quem acha que Deus tem mais para você? E ele dizia, comprovadamente, que uns 80 ou mais porcentagem dos cristãos não passam dessa fase do relacionamento delas com Deus. Conhecem o Senhor, vivem uma vida de ir para a igreja, de sair da igreja, enfim, um relacionamento com Deus, mas não experimentam de profundidade com o Senhor. E aí está escrito que Paulo fala: eu queria dar alimento sólido para vocês, mas ainda não posso dar alimento sólido, porque vocês ainda têm meninices aí no seu meio. Isso é eu parafraseando Paulo. Porque é como se vocês ainda fossem bebês espirituais, porque eu não posso dar ainda alimento sólido para vocês. E aí, a última fase, quero voltar ao meu exemplo. O pastor falava, você estava nu. Quando você se converte, você é vestido. E tem uma outra fase do nosso relacionamento com Deus, eu queria que abrisse em... Ai, perdi, gente, o versículo. Espera aí. Hebreus 5:14. As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas com a razão. Hebreus, acho que é isso. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O relacionamento que o Senhor quer que nós venhamos viver é quando nós somos revestidos, quando nós amadurecemos espiritualmente, quando nós temos profundidade e intimidade com Ele. Essas são as fases da nossa vida como ser humano, vestidos e revestidos, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Agora eu queria ir para a palavra. Meu Deus, 8:22. Vou ser rápida. Ezequiel 37.
Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. Antes disso, volta lá no versículo 37. Versículo 3. Enfim, antes de terminar de ler, para vocês prestar, às vezes a gente a mão e leva ele está tendo uma visão até um vale, e ali naquele vale ele vê ossos, muitos ossos sequíssimos. Deu uma engasgada. E ali há ossos sequíssimos, e ele fala: por acaso, versículo 3, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver estes ossos? E aqui está falando, mais para frente a gente vai ver do povo de Deus, que estava ali, a nação de Israel, que já tinha, que morreu no deserto por causa dos seus muitos erros diante de Deus. E eu quero falar aqui que eu acredito que esses homens estavam vestidos porque eles viveram experiências em que eles sabiam que Deus era Deus. Eles sabiam que o Senhor podia fazer o impossível, porque eles experimentaram muitas coisas diante de Deus. Imagina você viver dias em que o Senhor enviava o maná, o alimento dos céus, em que o Senhor colocava uma coluna de fogo, Ele colocava uma nuvem para guardar o seu povo. E aí a gente vê que eram homens que sabiam que aquilo ali era real, porque eram coisas inimagináveis que aconteciam. Mas ainda assim, o povo de Deus se pegava muitas vezes murmurando e pecando contra Deus. Houve um momento em que Moisés se afastou para ter um tempo com Deus, e ali o povo fez até um instrumento de idolatria, porque ele demorou. Porque um servo de Deus, o que era o profeta, realmente, o pastor deles ali naquele lugar, demorou para se aproximar deles. Esse era o tipo de pessoas que estavam vestidas porque conheciam o Senhor. E muitas das vezes nós estamos vivendo isso. E eu gosto muito do filme Quarto de Guerra, que lá ela mostra que chega tem a senhorinha que ensina a outra a orar, um spoiler para quem não viu. E aí ela vai e chega lá, mas o que são isso? E ela fala que são orações respondidas. E eu vejo isso muito, que esse é um meio em que nós venhamos trazer à memória o que o Senhor já fez em nossas vidas, para que quando a gente estar numa situação adversa, a gente não venha pecar contra Deus. A gente venha lembrar que o nosso Deus permanece o mesmo. Você já teve experiências com o Senhor? Deus já fez algum milagre na sua vida? Você pode constatar, falar assim: isso aqui só pode ter sido Deus. Quem já teve essa experiência? Mas em muitos momentos a gente esquece que o nosso Deus permanece o mesmo Deus. E aí, quando uma situação diferente, adversa acontece, nós ou murmuramos, ou questionamos, ou achamos que aquilo ali não tem saída, porque nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Mas Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque ele sabia que o Deus dele permanecia o mesmo Deus. Que nós venhamos entender isso. E aqui o Senhor fala: acaso, em Ezequiel, versículo 37, versículo 3, ele fala: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E em muitas situações a gente não acredita que aquela situação pode mudar. E aí Ezequiel vai e fala: Senhor,
Você que sabe. Praticamente ele fala: Senhor, tu o sabes. Deus, tu sabes. Ele era um profeta, um homem de Deus, mas nesse momento ele não falou assim: não, Senhor, vai acontecer. E muitas das vezes nós estamos assim, nós somos humanos. Mas que nós venhamos colocar a nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Amém? Amém? E aí o Senhor fala, pode continuar, versículo 4. Profetiza a estes ossos. Feche seus olhos. Traga à sua memória algo que tem tirado a sua paz. Ou que te deixa ansioso, ou te deixa nervoso, ou que você não sabe como vai se solucionar. Profetiza sobre isso. Senhor, eu coloco essa situação diante de Ti. Eu quero trazer à memória os muitos milagres que o Senhor já fez na minha vida. Quero trazer à memória que o mesmo Deus que já fez ontem, outro dia, é o mesmo Deus que vai mudar a situação que eu estou vivendo hoje. Abra os seus olhos. Você crê? Você crê, gente? Às vezes são coisas que a gente pensa que são bobeiras, mas tiram a nossa paz. Nos deixam inquietos. Nos deixam sem direcionamento. Mas a gente precisa lembrar, trazer à memória que o nosso Deus permanece o mesmo Deus. E Ele te tirou daquele vale, outrora. Ele já te tirou de um vale. Você acha que o nosso Deus perdeu a força? O nosso Deus está mais fraco do que ontem? O nosso Deus permanece o mesmo. E Ele que te tirou de um vale, pode te tirar de um vale novamente e te direcionar para o centro da vontade dEle. Mas nós precisamos continuar nutrindo o casamento, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Sabe por quê? Se você não alimentar seu casamento, seu relacionamento, ele vai fadar. É fadar o fracasso? Ele vai fracassar. Se você não investe num relacionamento, ele vai fracassar. Relacionamento de mão única não é forte. Porque Deus está sempre assim, ó. Eu quero te dar, meu filho. Eu dou muito esse exemplo na célula. Quem conhece a Jennifer, não sei se a Jennifer está aí. A gente conhece a voz dela. Quem conhece, conhece. Então, se ela gritar lá no portão, provavelmente, por eu conhecê-la, eu vou saber que é ela. Mas, provavelmente, você que não conhece... Quem não conhece a Jennifer? Alguém não conhece a Jennifer aqui? Gente, levanta a mão se você não conhece. Se você não conhece ela, provavelmente ela vai gritar, você vai pensar, alguém está gritando lá no portão. E é assim nosso relacionamento com Deus. O Senhor está falando. A palavra de Deus, a palavra de Deus está aí para a gente ouvir a voz do Senhor. Há líderes, há o pastor, enfim, a palavra. O Senhor está falando. Mas quando a gente não tem intimidade, a gente ouve uma voz e não sabe de quem é. A gente está ouvindo, às vezes a gente nem... Rafael é eclético, gosta de muitas músicas. Eu não tinha a prática de ouvir música na minha adolescência, na minha infância, não conheço quase nenhuma. E aí, quando ele ouve uma música bem distante, ele fala, tá ouvindo? Fulana, eu falei, não estou ouvindo nada, porque eu não conheço a música. Não sei se você já teve essa experiência, alguém está falando, tá ouvindo, não sei o que, eu falei, não estou ouvindo nada, não conheço, não sei o que. Quando a gente não tem intimidade, a gente não conhece, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Aí fala, mas eu não tenho direcionamento com Deus, porque você não tem intimidade com Ele.
Quando a gente tem intimidade, a gente fica sensível. Quando a gente fica sensível, a gente começa a entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Estão entendendo? Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo ele tinha me ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu, e pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e... Nesse ponto aqui, fala de toda a visão de Ezequiel, e o Senhor fala, acaso há jeito para esses ossos? E Ezequiel fala, Senhor, o Senhor que sabe. E Deus fala, profetiza sobre esses ossos. E eu digo para você, profetiza sobre a situação que você está vivendo. A melhor direção é a direção que vem do Senhor. E o Senhor está falando, profetiza, creia que eu estou cuidando das coisas. Eu estou cuidando de tudo. E aí fala que enquanto ele profetizava, os ossos começaram a se bater, tendões começaram a surgir, acho que pele e tal. Assim diz o Senhor. E ele fala, os nossos ossos... Não, então me disse ele, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem. E aí neste momento, ali tá todos aqueles ossos que estavam ali já com pele, com tendões. E eles falam, ainda, mesmo eles se levantando daquele vale, eles falam, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. E eu vejo aqui como a gente não consegue enxergar que Deus já está agindo nas nossas vidas. Nesse texto, nessa parte do texto, já tinha acontecido, ele já tinha profetizado, e ali os ossos já tinham sido reunidos, e já tinha se cobrido pele ali naqueles ossos, mas ali eles ainda estavam falando, os nossos ossos se secaram, e eu quero que a gente comece a entender que Deus já está agindo no nosso meio. Deus já está guerreando por você. No texto de Daniel, acho que capítulo 10 fala que Daniel orou por 21 dias. A palavra de Deus diz que a resposta da sua oração já tinha sido enviada de imediato. Mas tinha algo tentando impedir que a resposta chegasse até Daniel. Mas Daniel permaneceu orando, permaneceu crendo que o Senhor estava cuidando da situação que ele estava vivendo. Daniel permaneceu orando. O Senhor já estava agindo ali naqueles ossos, mas eles ainda estavam falando, Senhor, a gente ainda está seco, Senhor, a gente pereceu, Senhor, isso, mas Deus já estava agindo. Eles eram ossos sequíssimos e eles estavam de pé e ainda não estavam vendo que o Senhor estava agindo. Nós precisamos estar sensíveis ao que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Às vezes a gente começa a esmorecer, porque não estamos tendo intimidade com Deus e vendo que Ele já está agindo. A gente muitas das vezes quer que aconteça de um jeito de linha reta, mas a forma de Deus é assim, sobe e desce. A gente não sabe qual o meio que Deus vai usar, mas Deus já está agindo. O maior interessado
que as promessas se cumpram na sua vida é o Senhor Jesus. Precisamos estar atentos. O Senhor já está agindo. Você crê? Você crê? O Senhor já está agindo. O Senhor já está agindo. Ei! Ei! O Senhor já está agindo, amém? O Senhor já está cuidando, você não está vendo, mas já tem processo rolando, já tem coisa acontecendo. No mundo espiritual, o Senhor já está guerreando por você. Você não está vendo, mas nas regiões celestiais já está acontecendo uma guerra em teu favor. Mas você precisa permanecer, você precisa estar sensível à voz de Deus. Realmente Deus está agindo, eu não estou vendo, mas por quê? Como está seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu relacionamento? Como você vai ouvir Deus se você não está sensível à voz dEle? Pediu para eu botar o microfone na minha boca, eu estou gritando, por isso que eu boto aqui, ó. O Senhor já está agindo. É nisso que eu creio, nas promessas do Senhor. Preste atenção, o Senhor é o maior interessado que o seu sonho se realize. Porque quando você chegar lá, Ele quer que você diga: olha o que meu Deus fez na minha vida. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus que agiu na minha vida. Só pode ter sido Deus. Porém em vós o meu espírito, sabereis que sou o Senhor. Portanto, profetiza. E pereceu nossa esperança, estamos de todos terminados, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Para que você diga que o Senhor é quem fez isso. Para que você diga, para que o seu testemunho pregue que o Senhor é quem está fazendo na sua vida. Amém? Para completar, o Ministério de Louvor já pode subir. Uma indireta para mim. Pode subir, gente. Eu falei aqui que em Ezequiel 37 é uma visão do Senhor. É uma visão do profeta que o Senhor levou, o texto fala, o Senhor me levou, numa visão, o Senhor me levou pela mão. Imagina essa intimidade. Em Isaías 6, também há uma visão, e eu não vou nem pedir para abrir. Pode se colocar de pé. Eu amo esse texto também, porque retrata a minha realidade, e eu acho que retrata a realidade de muitos aqui. O texto de Isaías 6 fala que Isaías estava tendo uma visão em que o Senhor estava sentado no trono dele. E no trono em um templo, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Estão prestando atenção? Foca aqui, foca. Estou acabando. Vocês já estão em pé. E aí, nessa visão que o Senhor leva a Isaías ter, o Senhor fala, ele fala que ele tem uma visão do Senhor sentado no trono. E as abas das suas vestes enchiam aquele trono. Vou até botar na linguagem de hoje. Está aqui. Foi em inglês. Que isso? E as abas das suas vestes enchiam aquele templo. E acima dele estavam anjos que voavam sobre ele e estavam dizendo um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode dizer isso? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode dizer isso?
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles estavam, e aqui diz que eles estavam dizendo uns para os outros: santo é o Senhor dos exércitos. E enquanto eles adoravam, na linguagem de hoje está ótimo, cada um deles tinha asas, enfim, e eles voavam, e eles proclamavam, eles anunciavam, eles clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Você sabe que é uma adoração mudar o ambiente, tremer o ambiente, fazer com que o ambiente se enchesse de fumaça, porque os anjos do Senhor diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vocês sabiam que os anjos queriam ser como nós? Eles queriam, mas eles não podem. Nós que estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome dEle, diga: santo. Feche os seus olhos, diga: santo, santo, santo é o Senhor. A terra toda está cheia da sua glória, Senhor. Ei, quando começa a tremer e aquele lugar mudar, encher de fumaça, Isaías fala: ai de mim. O texto diz: então eu gritei: ai de mim, Senhor. E aí eu falei para vocês, esse texto traz muito a minha realidade, a minha humanidade. Porque é assim que eu me vejo diante do Senhor. Porque o Senhor me abençoa, Senhor. Eu não mereço. Olha a minha inconstância. Olha o quanto eu poderia ser mais fiel a Ti, e eu não sou. E aí eu vejo a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a minha vida, e eu vejo: ai de mim, Senhor. Isaías fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E talvez você possa dizer: Senhor, eu sou um mentiroso, eu sou uma mentirosa. Senhor, eu estou pecando contra Ti, eu roubei do Senhor, enfim. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí o anjo do Senhor pega uma brasa viva do altar. O anjo pega a brasa com uma tenaz. Eu pesquisei na internet o que é tenaz. É um negócio específico para pegar coisas que estão fervendo. E ele pega essa brasa e toca esta brasa que ele nem pegou com a mão na boca dele. Há alguns dias atrás, a irmã da minha mãe, a minha tia, faleceu. Foi uma bad vibe total, uma semana horrível. Minha mãe tá mal. E eu tava lembrando dos estágios da minha tia. Ela foi abrir a perna porque ela tava com a perna muito inchada e ela teve que abrir a perna para tirar a pressão dessa perna. Tava inchada, enfim. Aí ela abriu a perna e ficou aberta por dias lá. Todo dia que eles iam fazer a limpeza dessa perna, do curativo, a troca do curativo, doía muito e ela tinha que tomar antes, acho que é tramar algum remédio para dor na veia, para ela conseguir passar pelo curativo, enfim. E ela tinha que tomar o tramal, acho que é tramal, um remédio para dor, para conseguir passar pelo curativo. O Senhor quer te purificar, mas tem coisas que para serem purificadas vão doer.
Todo dia, as enfermeiras tinham que ir lá, os técnicos, abrir aquele curativo, raspar, limpar, tirar a secreção, tirar a sujeira. E fechar aquele curativo. O objetivo era que sarasse. Aprove o Senhor levar a minha tia. Mas era uma mulher de Deus. Mas voltando aqui pra gente. Tem coisas que precisam ser saradas. Precisam ser limpas na sua vida. Assim como Isaías falou: ai de mim, Senhor. Para ele ser purificado, uma brasa viva foi colocada na sua boca. E o texto diz que com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas o Senhor diz para você: a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?